No vídeo de hoje a gente vai te levar para um dos nossos lugares preferidos do Brasil, a nossa região, o Vale do Paraíba. Ela fica no interior de São Paulo, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, e tem trilhas, cachoeiras, montanhas, cultura, história, gastronomia boa e o melhor de tudo, é pertinho uma cidade da outra e a menos de 2 horas da capital. A ideia aqui é te mostrar 3 roteiros completos que você pode fazer em 1, 2 ou até 3 dias, seja num feriado, um final de semana ou um bate-volta. Tem dica de cidade charmosa, templo Hare Krishna, sítio do Pica-Pau Amarelo, cervejaria no meio da serra e até plantação de lavanda. E aí, vamos fugir pro vale? A gente vai começar com um roteiro bem variado que combina natureza, cultura e um pouco de nostalgia. No primeiro dia você vai conhecer São Luís do Paraitinga. Comece fazendo uma trilha no núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar, que fica lá no alto da Serra de Ubatuba. São trilhas com diferentes níveis, cercadas por Mata Atlântica preservada e cachoeiras muito bonitas. Algumas das trilhas são autoguiadas e você pode agendar pelo site o dia e o horário. O ingresso custa R$19. E outras são monitoradas e você precisa contratar um guia. Mas lá no site do Núcleo Santa Virgínia tem uma lista com todos os guias credenciados para você poder agendar. A gente já fez a trilha do Saltinho por lá. Ela é autoguiada, bem tranquila e chega nessas corredeiras bem bonitas. Se tiver calor, dá para nadar por ali e encarar água gelada. Depois da trilha, vá para o Centrinho Histórico de São Luís explorar um pouquinho da cidade. Por lá tem casarões coloniais coloridos, um coreto lindo na praça, igreja e um clima caipira delicioso. É daqueles lugares que dá vontade de ficar vendo o tempo passar. E quando bater aquela fome, vale a pena experimentar o afogado ou o pastel de farinha de milho. São iguarias típicas e deliciosas de São Luís do Paraitinga. E se quiser passar mais dias por lá e quiser dicas do que fazer, não deixe de assistir o vídeo completo sobre a cidade que a gente já postou aqui no canal. O link está aqui em cima no card ou na descrição desse vídeo. No dia 2, o destino é Taubaté, que fica a só meia hora de São Luís do Paraitinga. Que tal um passeio pelo sítio do Pica-Pau Amarelo? O lugar onde Monteiro Lobato passou a infância hoje tem museu, biblioteca e teatrinho com os personagens. Ele fica bem no meio da cidade e é muito legal de conhecer, ainda mais se você tiver com crianças. Para o almoço, a nossa dica é ir até Quiririm, um distrito de Taubaté com raiz italiana. Então você já deve imaginar que não faltam opções de restaurante com massas deliciosas por lá, né? Em maio, rola até uma festa típica italiana com barraquinha na rua e música ao vivo. Vale a pena se programar para conhecer porque é muito legal. À tarde ainda dá tempo de ir no Museu de História Natural de Taubaté, que conta a evolução da vida na Terra e tem desde fósseis de dinossauros até animais empalhados. São mais de 2.500 peças no total. Se você tiver com crianças, eu te garanto que eles vão adorar o passeio. E no terceiro dia você pode conhecer a vizinha Pindamonhangaba. Comece o dia na fazenda Nova Gokula, onde fica o maior templo Hare Krishna da América Latina. Independente da sua religião, vale muito a visita. É um pedacinho da Índia no interior de São Paulo. Além do templo, a fazenda Nova Gokula tem muita natureza, algumas trilhas. É um ótimo passeio para relaxar e desacelerar. Olha a paz desse lugar. Para quem quiser provar, eles também têm salgados veganos. Acredite se quiser, mas a coxinha de jaca é deliciosa.
Depois, siga até o Pesque Truta Ribeirão Grande, que fica ali perto. Lá você encontra uma cachoeira com escorregador natural e poço para banho. Eu, Ulisses, frequento esse lugar desde pequeno e posso garantir que é muito massa. Vale a pena passar umas horas por lá e curtir sem tanta pressa. Como o lugar é um pesqueiro com restaurante, eles servem diferentes pratos com truta. O nosso favorito é a truta na pedra. Fica a dica pro almoço. Por lá ainda rola outra cachoeira, mas essa precisa fazer uma trilha de uns 10 ou 15 minutos. Mas te digo que vale a pena. A energia boa daquela queda d'água caindo nas costas manda qualquer tensão embora. Antes da gente ir pro próximo roteiro, aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Tem muita dica boa aqui do Brasil e também de outros lugares do mundo. E a gente tá sempre trazendo coisa nova para te ajudar na sua próxima viagem. Bora pro segundo roteiro? Ele agrada quem ama clima de serra, natureza e até um pouco de aventura. A nossa indicação é começar por Santo Antônio do Pinhal, uma cidade charmosa, romântica e menos badalada que a vizinha Campos do Jordão. Comece o dia com um passeio pelo Jardim dos Pinhais Ecopark, um espaço de mais de 1.200 metros que reúne 10 jardins inspirados em diferentes lugares do mundo. É um lugar muito bonito e bem tranquilo também, perfeito para passar algumas horas. O ingresso custa R$ 49,00 por pessoa. Depois vai almoçar e dar uma voltinha no centrinho da cidade. Por lá tem boas opções de restaurantes, lojinhas e esse relógio de flores super charmoso ao lado da escadaria da Igreja São Benedito. De lá, suba de carro até o Pico Agudo, que além de ser de graça, tem uma vista imperdível. Com uma altura de 1.700 metros, você tem uma visão de 360 graus da Serra da Mantiqueira e várias cidades do Vale do Paraíba lá embaixo. Se você tiver sorte, ainda dá para ver o pessoal saltando de paraglider. E em dias bem limpos, o pôr do sol de lá de cima é espetacular. No dia 2, o destino é Campos do Jordão. Se você curte natureza e lugar tranquilo, esquece os lugares mais famosinhos e vá direto para o Horto Florestal. O parque tem trilhas lindas, área para piquenique, cafés, restaurantes e muita área verde. Dá para passar horas por lá. À tarde, vale conhecer o Parque Capivari no centrinho turístico da cidade. Lá tem roda gigante, pedalinho e sempre rolam shows gratuitos. É de lá também que sai o famoso teleférico de Campos do Jordão, que te leva até o topo do Morro do Elefante, de onde dá para ver uma vista bem bonita da cidade e ainda se divertir descendo o trenó da montanha. À noite, a pedida é o badalado bairro Capivari, onde ficam os restaurantes, lojinhas e chocolaterias. É ali onde tudo acontece e um ótimo lugar para curtir a vibe de Campos do Jordão. Para fechar esse roteiro, no terceiro dia a ideia é ir para São Bento do Sapucaí, que também faz divisa com Campos e Santo Antônio do Pinhal. Se você curte uma aventura, então já começa indo ver a Pedra do Baú de perto. Mas não precisa escalar a trilha até o topo não. Vale a pena subir até a Pedra do Baúzinho, que tem um acesso mais fácil de carro e uma trilha curta no final. De lá você tem uma vista linda de frente para a Pedra do Baú. Depois da trilha, vai conhecer o centrinho de São Bento, que tem lojinhas, restaurantes e aquele clima de cidade pequena que a gente adora. Vale a pena também incluir no seu roteiro uma degustação de vinhos e um piquenique no meio dos vinhedos. É uma experiência muito legal e que você não encontra em qualquer lugar. E
E aí, fala se esse roteiro não merece uma curtida aqui no vídeo. Se quiser ter mais opções do que fazer em cada uma dessas cidades, tem mais vídeos aqui no canal com o roteiro completinho de cada uma delas. Fica a dica. Bora pro último roteiro? Esse aqui mistura natureza, lavandas e fé se você for religioso. Mas olha, já aviso que se você não for, vai se surpreender mesmo assim. Comece o dia visitando o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. Como falei, mesmo que você não tenha uma religião, o lugar impressiona pelo tamanho e história. É o segundo maior templo católico do mundo, só perdendo para o Vaticano. Dá até para se perder com tantos detalhes para ver. Para almoçar, vale a pena passar na cidade dos Romeiros e depois caminhar pelo Caminho do Rosário até o Porto Itaguaçu, às margens do Rio Paraíba, e é onde fica o Parque dos Três Pescadores. É nesse parque que fica a Vila dos Pescadores, que recria o cenário do século XVIII, mostrando como eram as casas na época em que a imagem da Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba por três pescadores. Por lá ainda tem o Refúgio das Aves, que abriga várias aves e outros animais resgatados, muitas vezes de tráfico e maus tratos. Eles fazem um trabalho bem legal de recuperação e reabilitação desses animais. É uma oportunidade legal para ver espécies como araras, tucanos, jabutis e cutias. No segundo dia, o destino é Cunha, que fica a menos de 1 hora de Aparecida. Você tem que conhecer a natureza dessa região. Cunha fica dentro de uma área de Mata Atlântica preservada e tem várias opções de trilhas e cachoeiras no Parque Estadual da Serra do Mar. Dá para fazer por conta ou com guia, aí vai do seu estilo, mas a região é muito bonita. Depois do passeio, relaxe com uma boa cerveja artesanal ou em algum dos cafés charmosos da cidade, tem várias opções por lá. Para fechar o roteiro no alto, literalmente, a sugestão é subir até a Pedra da Macela, no terceiro dia. São 4 km de caminhada por estrada asfaltada até o topo, a 1.840 metros de altitude. Tem que fazer um esforcinho, mas vale a pena. Em dias claros dá para ver Paraty, Angra dos Reis e até Ilha Grande. Com certeza é uma das vistas mais bonitas da região. Depois da trilha, nada melhor que relaxar em meio às lavandas. Cunha tem 2 lugares incríveis para isso, o Lavandário e o Contemplário. Os dois têm vista para as montanhas, cheirinho de lavanda no ar e um clima perfeito para sentar e curtir a vista. E é claro que também tem vídeo completo sobre Aparecida e Cunha aqui no canal. Os links também estão na descrição. E aí, já escolheu qual desses roteiros você vai usar na sua próxima viagem? Conta pra gente nos comentários qual cidade do Vale você já conhece ou qual dica ainda tá faltando por aqui. E claro, se for para algum desses lugares, não esquece de marcar a gente quando for postar no Instagram. O nosso perfil é @vamosfugirblog. A gente adora ver vocês seguindo as nossas dicas e fugindo por aí. Valeu, obrigada, tchau!